Semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam junto com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse Jesus: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra,
a recebem e dão fruto. Dá 30, outro dá 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. E em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Pode desligar aqui, é porque eu não tenho essa cobertura que vocês têm, aí esfria muito aqui. Cantamos a nós descer divina luz, para que o Senhor nos dê a capacidade de entender em profundidade esse evangelho de hoje. Todas as palavras, mas especialmente esse evangelho. Ele fala muito a cada um de nós. E eu te faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Qual é o terreno que tem no seu coração, na sua caminhada, para receber a palavra? Você se classifica em qual desses aqui? Você pode até responder aí que você é o da última, aqui, o último terreno, o terreno bom. Será? Esse evangelho é muito atual. Muito atual. A palavra do Senhor, a gente não deve ouvi-la e assimilá-la só no momento da emoção de você ouvir. Tem muitas pessoas, não estou generalizando, que vêm na igreja, tem um encontro maravilhoso com a palavra, se entusiasma, mas quando sai lá fora, que é o que diz aqui, que encontra as dificuldades. Se você perguntar depois para ele o que tocou nele aquela palavra, ele nem sabe mais qual foi a palavra. Isso é muito comum no nosso meio. Se eu perguntar para você qual foi o evangelho de ontem, você que veio, você se lembra? Qual foi a primeira, segunda leitura? Não me responda. A palavra não é para a gente só ouvi-la aqui nesse momento da celebração. Mas você tem que ficar como o gado que come o capim e depois de remoê-lo, você tem que ficar remoendo a palavra, extraindo dela aquilo que é para a sua caminhada. Olha aqui. Quando Jesus, quem é a semente? É a palavra. E quem é o semeador? É Jesus. Tem gente que tem uma grande caminhada de igreja, mas até hoje não chegou nessa última classificação aqui do terreno bom. Eu, com a minha experiência, talvez eu seja um dos da primeira classificação aqui. Mas na minha caminhada de igreja, eu falo muito das minhas experiências. Eu não sei pregar sem falar do que eu já vivi nessa caminhada. Eu fiquei muito tempo na casa de Maria. Na época da construção, eu fui administrador e militei na música lá há muito tempo. E quando você está nessa posição aqui, que está cantando, ou está aqui na condição de ministro, que você está aqui no altar, você tem uma visão privilegiada da Assembleia. Você passa a observar as pessoas, mesmo que você não queira. Você sabe até onde a pessoa senta toda vez que ela vem na igreja, porque ela senta no mesmo lugar. Esse casal aqui, ele sempre escolhe sentar nesse banco aqui.
Muitos outros já têm seu lugar cativo. Então você tem uma condição privilegiada de observar, sem apontar o dedo, sem fazer críticas. E você vê, numa casa de oração como é a casa de Maria, que até hoje ainda tem uma frequência grande de pessoas durante a quarta-feira, nesse dia de hoje, pode ir lá que lá está lotado. O dia todo cheio de gente. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas o porquê que essas pessoas lotam tanto a casa de Maria? Por quê? Porque as pessoas escutam, ouvem dizer que lá acontecem muitas coisas, muitas maravilhas, pela intercessão de Nossa Senhora. E não é mentira, é verdade. Eu vi acontecer muita coisa na casa de Maria, que se eu não tivesse a caminhada que eu tenho, eu não acreditaria. E isso começa a se propagar, e as pessoas vêm de todas as paróquias, todos os lugares para a casa de Maria. Mas lá chegava todo esse tipo de terreno aqui. Chegava aquele terreno que vinha porque eu ouvia falar, mas não tinha uma convicção, não tinha uma formação, não tinha uma boa caminhada. Então a palavra entrava ali no coração dela, talvez ela até se entusiasmava, mas chegava lá fora e esquecia de tudo, se envolvia com outras coisas. Tinha pessoas que vinham no intuito de fazer a novena, de alcançar graças, e participava aí 2, 3 vezes, 4, 5, novenas são 9 vezes. E quando ele não alcançava a graça, lá pela 5ª vez, ele já começava a desanimar. Porque o problema pelo qual ele veio buscar solução, na ação de Deus na vida dele, na intercessão dos santos de Nossa Senhora, o problema estava se agravando. E começava a sufocar aquele primeiro entusiasmo, as primeiras palavras. E ele ia procurar um outro santo de devoção, para ver se resolvia o seu problema. E se perdia. Outros que eu conhecia da rua, do meu trabalho, dos meus contatos comerciais, comerciantes que eu conhecia, pessoas que têm negócio na cidade. E eu ficava muito feliz quando os via na casa de Maria, em plena 3 horas da tarde, no sol quente, rezando o terço. Aquilo enchia meu coração de esperança, porque eu conhecia a caminhada dele lá fora, no comércio. Às vezes rude, grosso, com os funcionários. Às vezes até desonesto no seu proceder. Mas ainda tinha uma sementinha plantada no coração dele, que de vez em quando acendia. E acendia com o terço, com a devoção a Nossa Senhora. E ele ia para a casa de Maria. E eu pensava, ainda tem uma esperança para esse aí. Ele ainda tem uma devoção. Os pais, alguém na vida dele plantou essa devoção, plantou essa semente. E ela vai desabrochar aqui. Ou às vezes não. Porque o que a gente observa numa pessoa quando ela recebe a palavra e essa palavra começa a fazer efeito nela? O que acontece com essa pessoa? Ela é uma árvore que foi plantada, é uma semente que foi plantada, e você a irriga todo dia com a palavra, com a Eucaristia. O que isso pode provocar nela? Dar frutos. Ela vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. Frutos de conversão e depois frutos que já provocou em mim, em você, em vocês, o fruto da vontade de evangelizar.
E você começa a dar fruto 30, convertendo as outras pessoas, 60, 100 e até milhares. Olha o fruto que dá hoje o Frei Gilson para a caminhada. A semente ali foi plantada num terreno bom. E quando ele descobriu essa maravilha que é a palavra, que é caminhar com o Senhor, ele não quis ficar com aquilo só para ele. Ele deu frutos e continua dando frutos. E é exatamente isso que o Senhor espera de você, que escutou essa palavra hoje. Que você se questione, que tipo de terreno sou eu? Quais os frutos que eu estou dando? Qual o meu compromisso com a igreja? No que eu me coloquei à disposição para servir a igreja de Deus? Se você, como pessoa que ouviu essa palavra, ou outras palavras, e começou a latejar no seu coração a vontade de levar essas palavras para outras pessoas, é porque você está querendo dar frutos. Eu até mandei no grupo de oração, no WhatsApp. Coisas boas a gente tem que partilhar. O depoimento, o testemunho de uma pessoa, uma mulher, não sei se vocês viram o que eu mandei, uma moça de seus 40 e poucos anos, ela testemunhando que ela foi da Igreja Universal do Reino de Deus por 30 e poucos anos. Aí ela saiu da Igreja Universal e foi para outra igreja, outra denominação protestante, se eu não me engano, batista, e ficou 2 anos. Mas ela sempre tinha no coração a vontade de conhecer a Igreja Católica. E ela começou a estudar, a ler, a buscar informação. Que igreja é essa? Que dizem que foi o próprio Cristo que fundou. E ela foi buscar nas histórias. Hoje é muito fácil você fazer isso. É só entrar na internet aí e você fica sabendo de tudo. Ela foi buscar conhecimento. Ela alicerçou aquela vontade. E acendeu no coração dela uma vontade muito grande de conhecer mais, cada vez mais a igreja. E ela foi numa missa. Ela participou da missa, assistiu à missa, e o que ela fala é uma coisa que empolga qualquer um católico. Ela viu ali na missa tudo que aconteceu com Jesus. Nós não conhecemos a nossa igreja, infelizmente. A grande maioria não conhece a igreja, não conhece a história da igreja, não sabe do valor da Santa Missa, não tem nem ideia. Esse é o terreno que é presa fácil para os inimigos da palavra. Olha a luta da Canção Nova, hoje, que está acontecendo nesse momento, nesses tempos, a perseguição que ela está enfrentando. Se não fosse ali, calcado no conhecimento, numa fé madura, alguns desistiam. Procura examinar na sua casa hoje, só você e Deus, qual é o tipo de terreno que tem no seu coração para escutar a palavra, acolher a palavra, guardar no seu coração e fazer com que dê frutos 30, 60, 100 por 1 e até mais. Nós não podemos. Eu sempre, nessa minha posição de observador, essa posição privilegiada de estar no Ministério de Música ou então na coordenação, eu sempre estava olhando e nessa posição eu via
o quanto as pessoas vinham, sumiam, depois passava um tempo, voltavam de novo. Qual o nome que a gente dá para isso? Tem até uma música que fala disso, que é uma fé de conveniência. É aquela fé que você exercita ela porque a sua situação está difícil, está complicada. Aí eu vou para a igreja. Resolveu o problema? Lá nas primeiras novenas? Beleza, tchau, igreja. Não resolveu? Vou procurar outra denominação, vou procurar até mesmo um centro de macumba. E quando você não tem uma fé alicerçada, o que é uma fé alicerçada? É uma fé que busca conhecer. Conhecer a palavra, conhecer a sua igreja, conhecer o seu santo de devoção. Infelizmente, a grande maioria dos católicos, chega um evangélico desse mais esperto aí, que decora aí uma meia dúzia de versículos, está sempre com a Bíblia aqui debaixo do braço, e entope a boca do católico que não conhece nada da palavra, e nem da sua igreja. Aí, é essa fé que não tem firmeza, o terreno é ruim, é pedregoso, é cheio de espinho, está sujeito às intempéries da vida. A palavra hoje nos leva a isso, a questionar qual é o tipo de terreno que nós temos no coração para acolher a palavra e fazer com que ela dê fruto. A missão de evangelizar é de todos nós. Você pode evangelizar de várias maneiras. Aqui, ali no Ministério de Música, ali, bom, meu irmão, nesses jovens aqui, que eu fico muito entusiasmado quando eu vejo jovem na igreja, quando eu vejo o pai trazer as crianças para a igreja. Não importa se faça barulho ou não. Criança, aonde ela está, é alegria, é pureza. Tem que trazer para a igreja. Com o tempo, elas vão se adaptando. Eu participei algumas vezes na igreja Dom Orione, quando tinha um padre lá, um dos primeiros padres, eu até esqueci o nome dele, ele já faleceu. Ele estava celebrando, e se tivesse criança na igreja, e ela começasse a perturbar, ele parava a missa, metia a mão no bolso, tirava uma balinha e dava para a criança. Padre Mário. Que maravilha aquele padre. Que Deus o tenha. Isso também é evangelizar. Você não pode deixar de fazer a sua parte. Se questione nesse sentido. Você está fazendo a sua parte? Você pode muito mais. Você pode muito mais do que somente cantar. Eu posso muito mais do que somente exercer o meu ministério. Nós podemos muito mais pela nossa igreja, pela salvação das almas. Tudo em primeiro lugar, para a honra e glória do nome de Deus, do nome de nosso Senhor, e para a nossa salvação. Quem começou, quem deu o primeiro passo, quem ouviu a palavra pela primeira vez, não pode mais voltar atrás. Não dá mais para voltar. Achou a nota aí? Não dá. Pode cantar se souber. Mas para voltar, o barco está em alto mar. Não dá. Mas para voltar, o barco está em alto mar. Não dá. Mas para negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte
e me leva pra frente. É o amor de Deus. Uma vez que você se lançou ao mar, ouvindo essa convocação do Senhor, você não pode mais voltar atrás. Lhe será cobrado nos últimos dias. Avalie bem sua caminhada. Avalie bem esse seu terreno aí. Você pode muito mais, mas muito mais mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.